Are you hurt or are you injured? That's a question we would get all the time. Are you hurt or are you injured? And really what that means is, are you a pussy or are you tough? I think the whole system is kind of heartbreaking. Not just one story, but really what we're creating. You know, we're creating a generation of former football players who are addicts and who don't know how to get treatment. Em 2023, o Dele Alli falou publicamente sobre traumas de abusos sofridos por ele na infância e de como ele se tornou viciado em remédios para dormir, para tentar lidar com esses problemas e escapar da realidade. O vício... Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conferir aqui os vícios secretos dos jogadores e esse vídeo é do canal Peleja. Se vocês quiserem conferir, o link vai estar aqui na descrição. Com certeza vai ser um vídeo muito bem produzido, assim como o canal inteiro dele. Então deem os créditos lá também. Mas acompanha com a gente aqui o reactzinho, tenho certeza que vocês vão gostar. Bora. Que obviamente impactou a carreira dele. E vários outros jogadores se identificaram com o relato que revela um problema muitas vezes ignorado no futebol profissional. No esporte que virou uma máquina de dinheiro, para se manter na elite, o corpo e a mente precisam estar no auge o tempo todo. E é quase impossível fazer isso sem abusar de remédios. No final de 2023, todos os jogadores do futebol inglês receberam um e-mail da Football Association com alertas sobre os perigos de uma droga que estava em alta, o Tramadol. Esse remédio é um analgésico Nunca ouvi falar assim. opioide, ou seja, um tipo potente de substância usada para controlar dores, mas que também causa efeitos relaxantes e eufóricos que também podem viciar. Um ano antes, o ex-goleiro do Liverpool e da seleção inglesa, Chris Kirkland, tinha revelado que o vício no remédio quase foi a causa da sua morte. Faço ideia esse goleiro também. Pois é, também não conheço. Kirkland pra mim é um remedinho lá que passa pra nascer barba. De acordo com ele, durante a reabilitação, ele descobriu que a quantidade que tomava era equivalente a 6 doses de heroína por dia, algo que virou rotina, muito mais pela ansiedade do que pela dor. No e-mail de 2023, a associação estava informando sobre o banimento... Tá maluco? Mas aí um remédio nesse naipe aí não deveria nem ter sido lançado. Até no do doping, remédio, né? que a partir do ano seguinte entraria na lista da Agência Mundial Antidoping, a WADA, e basicamente avisando para os jogadores ficarem limpos antes dos testes começarem. Isso porque o depoimento do Chris incentivou outros jogadores a falarem sobre o assunto, e ficou claro que o abuso era bem mais comum do que parecia. Mas o banimento não foi suficiente. Sem Tramadol, os vestiários apostam em outras soluções, como a codeína, aquele remédio usado no famoso Lean que você escuta por aí, e vários outros anti-inflamatórios. A cada nova investigação, uma ideia ficava clara: o futebol moderno é feito de pílulas. Bem que você falou, né? A questão do doping ali. Pois é, e nem só pílula, né? Mas certeza esses negócios de injetar aí também. É, certeza. Deve ter altos, né? Altos viciados. Se Negação liga do nessa doping. imagem aqui. O Maradona sendo escoltado por uma enfermeira na Copa de 94 foi um dos momentos mais icônicos daquela edição. Dias antes, a comemoração raivosa no gol contra a Grécia também chamou atenção. Parecia um desabafo depois do banimento de 15 meses dos gramados por uso de cocaína. Esses foram os últimos momentos dele Ele chegou a ser banido, eu não sabia, cara. Eu sabia que ele tinha um histórico, mas não sabia que ele tinha sido banido tanto tempo assim no futebol por causa disso. Copas, já que a escolta da enfermeira resultou na detecção de um estimulante chamado efedrina, e ele foi expulso da competição, sendo um dos casos de doping mais famosos do futebol. Naquela época, ainda não existia um sistema organizado de testes antidoping pela FIFA. Na verdade, esse esforço é bem mais recente do que você imagina, e por muito tempo, o doping foi um tema quase ignorado no futebol. Nos anos 90, com o esporte cada vez mais intenso e comercial, as drogas... Já pensou hoje em dia se não tivesse doping? Com esse tanto de coisa que tem aí, para tomar tanta tecnologia, você tá maluco. ganharam novos sentidos. Era no esporte em geral, né? É, não só no futebol, né? Mas eu digo que é o esporte mais famoso, mas pegar nos outros aí também, né? Tem esporte que é muito mais físico do que futebol. Era preciso manter o ritmo e a falta de fiscalização ajudava. Os testes da FIFA já rolavam desde 70, mas não de forma esquematizada. Isso só foi mudar depois de alguns escândalos. Em 1998, Carnaval? explodiu o caso Festina, um esquema de doping generalizado no ciclismo, que foi revelado nas vésperas da sua competição mais famosa, o Tour de France. A polícia expôs uma rede de drogas de rendimento administrada pela melhor equipe do mundo, e o caso acelerou a fundação da WADA, que surgia como uma organização internacional financiada por vários países que serviria para criar um código antidoping e unificar protocolos ao redor do mundo. Ainda em 98, o futebol também ficou nos holofotes depois de uma entrevista do técnico da Roma, Zdeněk Zeman, que disse que o campeonato italiano era como uma farmácia. O principal alvo da denúncia do Zeman era a Juventus, que vinha de um período mágico, com 3 títulos nacionais, uma Liga dos Campeões e um Mundial. A entrevista foi a origem de uma investigação. Os caras tudo no doping ali, né, cara? Voando em campo. Por isso que é tão pesado e força física na Itália.
Exato. Tá explicado. Investigação que concluiu que entre 94 e 98, justamente na era de ouro, o médico da Juve, Ricardo Agricola, dopava seus jogadores principalmente com EPO, um hormônio que faz o sangue carregar mais oxigênio para os músculos e aumenta a capacidade física. Um escândalo com um dos maiores clubes do mundo ajudou a direção da FIFA, que já estava de olho em casos de doping na Liga Francesa, justamente no país que sediaria a Copa de 98. Mas foi só na Copa de 2002 que eles apresentaram um sistema bem definido de testes. Até aquele momento, além da falta de protocolo, o próprio responsável pelo departamento médico da FIFA admitiu que também não existia um esforço de documentação. A maioria dos testes só eram destruídos, e isso impedia investigações futuras. Quando a Operação Puerto explodiu na Espanha em 2006, o médico Eufemiano Fuentes, dono da maior rede de doping da história, insinuou que a lista de clientes contava com grandes clubes de futebol e que se ele abrisse a boca, a Espanha seria expulsa da Copa do Mundo. Isso nunca se confirmou, mas deixou uma pulga atrás da orelha de quem duvidava do uso de drogas no futebol. Depois de criar um sistema, a FIFA manteve a posição e que, diferente de esportes individuais, no futebol o doping quase não existe. Eu não sei como é que funciona a questão do doping ali. Será que é a mesma coisa que um exame? Todo jogo lá tem que escolher, é um escolhido pra fazer o teste, né? É um teste de urina mesmo. Aí eu já escutei falar que, tipo, entra um profissional junto, porque tem que ver, porque... O cara pode pegar qualquer outra coisa, né? Pode avacalhar, né? Pode pegar de outro, urina de outro. Tipo, não entra pra mijar com o cara, mas fica ali na portinha. Meio chatinho. Eu já ouvi algum jogador falar disso. Acho que foi o Gabigol, cara. Acho que foi o Gabigol que teve uma polêmica de doping. De fato, os casos são raros, mas o foco nos estimulantes proibidos esconde um verdadeiro problema generalizado: o abuso das substâncias que estão fora do radar. Analgésico. Em 2002, no mesmo ano que os protocolos antidoping foram organizados, a FIFA também começou a monitorar o uso de remédios pelas seleções da Copa do Mundo. O departamento médico de cada delegação precisava informar com 72 horas de antecedência das partidas quais medicamentos estavam prescritos para os jogadores. O resultado foi que 69% dos jogadores da Copa estavam se medicando de alguma forma. Em Copa é loucura, né? Como é que tu entra num outro país com medicamento que é meio suspeito? É muita loucura. Outro pega lá, né? De algum fornecedor, alguma coisa assim. Aí tem que ter os contatos. Mas se os caras da seleção não tiver os contatos, quem que vai ter, né? Metade deles tomavam os comprimidos antes de todas as partidas. Em sua maioria, eles usavam analgésicos e os NSAIDs, anti-inflamatórios não esteroides, para conter dores e inflamações a curto prazo e não perderem nenhum jogo. Esses números continuaram subindo nas edições seguintes, inclusive nos torneios de base. E a própria FIFA revelou que o abuso desses remédios era algo normalizado nas principais ligas ao redor do mundo. Calendários apertados, pressão de patrocinadores e uma rede de lucros globais exigem que os jogadores que estão no topo extraiam os seus limites físicos. Na falta de tempo para uma recuperação saudável, mascarar as lesões com pílulas é a opção mais viável. Não é por acaso que os jogadores da Europa se aproximaram de sindicatos para protestar contra o Super Mundial de 2025, denunciando os potenciais riscos da saúde física e mental do calendário congestionado. É claro que é mais... os caras reclamando de calendário congestionado. Olha o Brasil como é que é. Nunca jogaram meia temporada no futebol brasileiro. No Brasil ia fazer show esses remédios aí. Sim. Não é? Pois é. No Brasil é necessário, não é que não... Difícil sentir empatia por quem tá ganhando milhões pra jogar bola, mas o abuso de substâncias é ainda pior pra quem tá embaixo e não chega nesse nível de sucesso. Sem segurança e com salários baixos, onde uma lesão ou queda de rendimento pode acabar com a carreira, criar uma rotina de medicação parece o menor dos problemas. Além do vício, em alguns casos químico e em outros psicológico, esses remédios podem causar falhas nos rins, no fígado, problemas gastrointestinais e aumentar o risco de ataques cardíacos. Em 2020, a rede TV alemã ARD conduziu um estudo em parceria com alguns centros de pesquisa que chocou a Federação Alemã. Jogadores apagando em campo, cuspindo sangue depois dos jogos e descobrindo consequências irreversíveis de saúde por causa da quantidade de remédios. Aí é loucura, né? Os caras nem no mais alto nível não estavam. O ex-jogador do Borussia Dortmund, Nevin Subotic, ibuprofeno era distribuído igual chiclete nos vestiários da Bundesliga. Também é muito comum escutar jogadores falando sobre o sacrifício de jogar fazendo infiltrações. Aqueles procedimentos onde uma substância é injetada dentro do lugar do machucado, geralmente no joelho, para fugir do doping, já que até 2022 a WADA considerava que a injeção na articulação não era proibida, contanto que não entrasse na corrente sanguínea. Ou seja, você não pode tomar uma pílula ou injetar substâncias proibidas na veia, mas se fosse na articulação, tava tudo certo. Se os remédios foram banalizados para levar o corpo ao limite, os jogadores também precisavam de mais pílulas para lidar com outro dilema: como desligar a mente. Essa deve ser foda. Pois é. Os caras têm que dormir cedo, tem que dormir bastante. Qualidade de sono. 5, está amarelo. Isto é para... Eu preciso de falar com ele, perguntar-lhe porque é que ele não dormiu. Porque se vamos fazer um treino de alta intensidade
e este jogador não dormiu, há um risco muito grande de lesão. Esse vídeo do Abel Ferreira detalhando os métodos da comissão técnica do Palmeiras chamou a atenção pelo nível de controle até do sono dos jogadores. E não tem nada de loucura nessa história. Ainda nos anos 90, o Alex Ferguson contratou um especialista em sono que ajudou a mudar os hábitos do Manchester United. A partir dali, o departamento de ciência do clube estudou cada detalhe da noite dos atletas. Essa estratégia rola até hoje. Faz muita diferença, né, o sono em dia. Nas maiores ligas do mundo. E o motivo é simples. Não tem nada mais importante para a recuperação de um jogador O do que o Casemiro. sono regulado. Dormir mal significa performar mal. Tem menos Casemiro. motivação, menos força e mais dificuldade para pensar rápido e se concentrar. Com nível alto de pressão e estresse, viagens constantes e os picos de adrenalina dos jogos, o cérebro não desliga e o corpo fica sempre em alerta. Por mais que existam várias tecnologias para relaxar o corpo, como banhos de gelo e a própria dieta pensada pelos clubes, às vezes é difícil desacelerar e os remédios viram opção de novo. Aquele relato do Dele Alli adiciona ainda mais camadas. Os traumas pesados em pessoas que passaram a vida toda sendo tratadas como produto, junto com um ambiente que ainda acha que saúde mental é frescura, é a fórmula pro vício. Em uma entrevista ao The Athletic, um especialista que trabalhou na Premier League disse que a maioria dos clubes tem pelo menos 4 jogadores que tomam remédio para dormir diariamente. Em alguns clubes, os boatos são de que quase todo mundo toma. Quando vira rotina, os jogadores desenvolvem uma tolerância à substância. Então o jeito é continuar aumentando as doses. Com o vício no auge, a quantidade chega em níveis assustadores. Como no caso do Omar Bolo, que chegou a tomar 19 pílulas por noite. Segundo ele, repetidamente, o uso deixa de ser sobre sono ou dor. É sobre o relaxamento e euforia. Uma forma de deixar de pensar e sentir as coisas. Era uma batalha diária contra os próprios demônios que as drogas só amplificaram. O mais contraditório é que esses remédios melhora são uma coisa, piora ou seja, outra, os jogadores não têm o sono de recuperação necessário. Eles só pagam. Quanto menos o cara precisa tomar, melhor. Não descansado ou nada. E a ressaca não permite que eles continuem com a mesma intensidade. As tentativas de relaxar e aliviar a tensão também explicam a popularidade do snus entre os jogadores europeus. Aqueles sachês de nicotina que são colocados entre o lábio e a gengiva. O tema chamou a atenção quando Vardy foi fotografado com um pacote durante um treino com a seleção inglesa e afirmou que as pessoas ficariam surpresas o quão comum esse produto é dentro do futebol. Com décadas de campanha anti-tabagismo, os atletas sabem que não podem ser associados ao cigarro. Então acharam uma forma mais discreta de consumir o que querem e, como sempre, fugindo do doping. É assim que se cria um padrão. O importante é fazer a máquina girar. O limite é o que está escrito na regra. Os jogadores sempre vão encontrar caminhos legais para abusar de substâncias. Um remédio que você toma no dia a dia pode ser um vilão no vestiário ou do clube do seu coração, mas ninguém vai falar sobre isso. Debates sobre mudanças no calendário, aumento de lesões e as consequências psicológicas da competição estão sempre pipocando por aí. Mas enquanto o futebol for viciado em dinheiro e poder, as estrelas do show também vão encontrar seus vícios. E é difícil, né? Baita vídeo, hein? Vai Eu ser achei um que ia vídeo. ser de outra coisa. Achei que ia pegar um jogador viciado em alguma coisa e mostrar, mas Eu também, mostrou foi... mesmo. Mas da hora. Verdade, é uma outra visão, né, do esporte. Às vezes a gente não tem essa visão. E os caras têm que estar recuperando, tá tomando medicamento pra qualquer coisa, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente reagiu aqui a um vídeo do Peleja, canalzão top de futebol. Posta vários conteúdos lá. Segue lá ele também, faz a moral, né? Faz a boa lá com ele. E deixa também seu comentário aqui, se você já sabia, né, dos vícios dos jogadores de futebol, se você sabia que tinham tantas pílulas assim que os caras usavam. Fechou, é nóis.